Olá, sou Fernanda Rego Freitas, fisioterapeuta, osteopata e também estou na TV Relacionamento. Olá, internautas, iniciamos mais um programa Gestão Executiva e hoje nós temos a honra e o privilégio de falar com o professor e um consultor daquele de primeira grandeza. Manuel Deus, muito bom revê-lo, tá? Muito obrigado. E sempre assim, muita admiração por você, pelo seu trabalho, tá? E um grande amigo também. Muito obrigado. É um privilégio estar aqui, sendo entrevistado por você, tendo essa oportunidade. Muito obrigado. Obrigado a você. Manuel, conta para os nossos internautas onde você nasceu, tá? Um pouquinho da sua trajetória profissional e a grande dúvida dos internautas, principalmente o pessoal que está em ensino médio, é assim, olha, ele parece que é uma pessoa que acertou na carreira, tá? E o pessoal de ensino médio, principalmente em terceiro ano, que tem que tomar as decisões, eles gostam de escutar as entrevistas com pessoas que acertaram, né, na escolha da profissão, tá? Como foi para você esse estalo? Se aconteceu por influência de família, amigos ou alguém? Ou se você tinha uma clareza enquanto fazia o ensino médio do que você ia fazer? É bom você perguntar isso, porque assim, para mim, na verdade começou aos 14 anos. Mas você é paulistano? Sou de São Paulo, Tá. Nasci em São Paulo, na capital. Na verdade nasci na Lapa e hoje moro em Santana. Perfeito. Tá? Então assim, para mim o que me startou o processo, na verdade ele já existia, acho que dentro de mim. Porque assim, meu pai tinha uma pequena fábrica de sapatos e eu me interessava por arrumar as máquinas, né? De mexer com motores, de mexer com essa coisa. E era menino novo, tá? E via que tinha que ter lubrificação. Tinha essa coisa. Aí quando ia técnico de TV, que naquela época a TV quebrava muito, né? Sim. Então o técnico de televisão ia lá, eu queria entrar dentro da televisão para ver o que o cara estava fazendo, o que ele estava fazendo. Já pequeno, né? Válvula, TV Invictus, um negócio muito antigo. Trocar válvula, aquelas coisas todas. Ó, aqui você não pode colocar o dedo, senão você toma um choque de 10 mil volts, que é o flyback, né? Sim. E aí ficou aquela coisa assim, gravada na minha cabeça, falei, interessante. E aos 14 anos eu comecei a trabalhar, por conta que eu não precisava trabalhar, mas vamos trabalhar porque você não dá para ficar aqui em casa sozinho, que você fica inventando muita coisa, né? Naquela época eu tinha lá um laboratório de química, minha mãe tinha medo que eu explodisse as coisas. Você tinha os componentes também, tubo de ensaio? Tinha muitos daqueles, das experiências que nós fazíamos lá com sal, Sim. minério de ferro, aquela coisa toda que a gente fazia no colégio, eu fazia em casa. Que legal. Eu fazia em casa, tinha um livrinho lá de ciência, eu ia lá, mexia e tal. Só que minha mãe, lógico, ela tinha medo que eu explodisse aquilo lá. Então eu sempre estive envolvido com isso. Aí eu comecei a trabalhar, lógico, comecei a ter contato, porque a empresa que eu trabalhava era uma empresa que é construção civil, né? Fazia prédios, né? Tinha uma parte muito técnica, né? E eu era office boy, mas eu queria estar toda hora mexendo, né? Então assim, Você colocava o capacete? Cheguei a colocar, porque eu fui lá na obra que eu tive que ficar fazendo um trabalho na obra durante 15 dias. Eu usei aquele capacete de engenheiro, branco, porque tinha as cores, né? Verde, amarelo e tal. Laranja, então, né? Branco, o pessoal me colocou ali, mas era um garoto, um moleque, né? Mas um grande start na minha vida foi justamente nessa empresa quando o pessoal resolveu trocar o PBX. Aí veio o técnico da Ericsson. Tá, deixa eu só contextualizar, pessoal. PBX é um equipamento de telefonia, tá? Que tinha as linhas e conectava com os ramais. Exatamente, isso mesmo. Aí você passava o ramal direto, né? Isso. Eu ligava ramal a ramal. Certo. É isso mesmo. Aí o técnico da Ericsson estava lá. E aí eu comecei, e para instalar um PBX daquele tamanho, uma empresa daquele tamanho, demorou dias. E eu tive aula dias e dias com ele. E eu terminei esse pequeno estágio com ele. Ele falou assim, eu vou fazer isso aí. E aí eu comecei a procurar cursos de telefonia. Fiz curso de telefonia particular totalmente independente. Você pagou aí. Que eu paguei. Como técnico. Eu sempre falo assim que todo curso é investimento.
Investimento. Não é assim, paguei, não sei o que, não. É aquilo, é investimento que vai te ajudar você a ganhar muito mais dinheiro depois. Com certeza. Para mim, olha, é um recurso que até hoje me vale da experiência, porque assim, quando você não conhece um determinado assunto e quer conhecer, você se vê obrigado a estudar, a entender, aí você começa a conversar com as pessoas, começa a ver, escuta, como é que é isso, como é que funciona, como é que você configura aquilo, aí você começa a ver os concorrentes daquele produto, aí você começa a entender como é que as coisas funcionam e deveriam funcionar, então isso faz parte da carreira. Aí eu comecei a fazer isso e já virei totalmente a chave que eu ia fazer engenharia e ia fazer eletrônica. Né? Aí eu comecei a fazer o curso técnico, né? Tradicional, né? Aqueles 4 anos de colegial. Mais técnico já. Só técnico, né? De manhã eu tinha aula, que era aula de colegial normal, né? Tinha matemática, física, química e tal. E à tarde era o curso técnico propriamente dito, né? À tarde, às vezes pegava um pouquinho da noite e tal. Eu ficava o dia inteiro lá, brincando. Mas é saudável. É saudável. Muito saudável. E, bom, aí arrumei emprego na área de telecomunicações. E aí comecei a mexer com produtos de telecomunicações. Você começou com manutenção primeiro ou não? Manutenção, claro. Você lembra, já era fabricante ou era instalador? Não, era contratado, por exemplo, eu trabalhei muito com banco, né? Então era contratado de banco como técnico, como engenheiro, e você prestava serviço para o banco, né? Entendi. E aí você fazia cursos às vezes na Ericsson, fazia cursos na Cisco, enfim, e aí se envolvendo cada vez mais com aquela, na Embratel, porque na época a maioria das agências eram conectadas com o modem da Embratel, 19.200, já era uma outra hipervelocidade. Aí eu tive o privilégio de participar de um projeto de rede de satélite, né? E aí comecei a trabalhar ver como é que uma rede de satélite ViSat funciona, né? A agência na matriz, a antena principal, a master, e as ViSats distribuídas pelas agências. E aí a Victory tinha Embratel, tinha a Consat, empresa que no final depois eu fui trabalhar, né? A Consat, mas elas eram totalmente concorrentes da Embratel, e a Embratel naquela época, qualquer projeto de rede satélite, não importa de quem você fosse comprar, você tinha de submeter para a Embratel. O que a Embratel fazia? Ela mandava o comercial lá para vender a rede que ela queria. Onde que a Embratel pegava? Ela tinha um preço bom, a tecnologia boa, só que ela não tinha uma entrega boa. Então as outras empresas, os concorrentes, vamos dizer assim, ganhavam onde? Eu consigo montar essa rede em 90 dias. E era 90 dias mesmo. Perfeito. Era assim. E foi fazendo assim. O que eu sei é que assim, eu não parei de estudar. Então, por exemplo, eu fui fazer engenharia, fiz engenharia elétrica, mais habilitação em eletrônica. Depois eu fiz telecomunicações, até por conta dos trabalhos que eu estava fazendo. E fiz pós-graduação em automação e controle industrial. Legal. Quando a gente vê pelo seu depoimento que assim, essa parte de eterno aprendiz sempre foi assim de uma certa forma, lógico que é difícil, toma tempo, tal, essas coisas, mas ela foi mais prazerosa do que aquele negócio de obrigatoriedade. Puta que saco, tem que fazer isso aqui, né? Com certeza. E tem outra, no meu caso, em nenhum momento na minha trajetória eu esperei a empresa fazer um determinado curso ou me dar um determinado curso. Para mim isso é um erro estratégico do colaborador. Esperar, não vou investir. Não, eu sempre investi. Tanto é que muitas vezes a empresa vinha e fala assim, olha, eu vou te dar um curso disso aqui, olha, esse curso eu já fiz, se você quiser me dar um outro, como você já fez? Fiz por conta. Então, assim, eu não faço, por exemplo, rede satélite eu não entendia nada. Comecei a aprender um pouco lá com o pessoal da Embratel, mas eu fui lá na USP fazer um curso de rede satélite. E aí me especializei, tanto é que quando o pessoal falou para mim, não, mas de onde você aprendeu isso? Eu fiz um curso na USP de rede satélite. Não é assim. Não estou chutando. Exatamente. Porque assim, um projeto de rede satélite naquela época valia para uma empresa que tinha, por exemplo, mais de 200 filiais. Ok, o caso do banco aí, isso, né? Por exemplo, um banco com 70 filiais, matriz e 70 filiais, não valia, era um investimento muito alto. Lógico, para o gerente, para a diretoria, falar, não, o meu banco tem uma rede satélite, é muito melhor do que não ter. Exato. Tá? Mas
eu tinha propriedade, dizer, olha, isso aqui assim. E ali eu comecei a desenvolver uma cabeça de consultor, né? Porque assim, o consultor ele é contratado para resolver um problema. Só que a gente sabe que quando vai resolver um problema, surgem outros mais. Na verdade, assim, quem te chama, ele às vezes não sabe nem explicar tudo que precisa. Então o consultor tem que ir lá fazer um diagnóstico. Isso. Né? E se ele acertar o diagnóstico, consegue resolver o problema. Olha, eu vou te falar, qualquer pessoa que se propõe a resolver um problema, ela resolve. Qualquer equipe, 4, 5, 10 pessoas que dizem, não, nós estamos aqui reunidos para resolver o problema X. Você começa a resolver o problema X. Eu te falo isso aí porque eu me lembro que eu fiz uma vez, eu dava aula na FGV e nós tivemos lá uma cadeira de administração de empresas. E eu quis fazer um negócio totalmente diferente. Então eu montei o curso com base, não eu sendo o emissor da informação, mas os alunos vão ler, estudar, eles serão os emissores e a gente só vai ajustar alguns pontos. E eu me lembro que eu usei um exemplo muito característico. Hoje aqui nós vamos estar reunidos, estamos aqui em 15, 20 pessoas, para poder solucionar um problema do sistema prisional brasileiro. Opa, mas o que tem a ver isso com a empresa? Tudo. Tá? Porque quando você se propõe a ver o lado social do preso, ver as necessidades do preso, ver que o sistema prisional nosso não ajuda ninguém, muito pelo contrário, você forma cada vez mais bandidos. Aí você começa a entrar em coisas e questões que muitas vezes um conjunto de 10, 15 pessoas nem sabem disso ou imaginam e essas coisas acontecem. Então aquilo lá enriqueceu muito, porque ali eu comecei inclusive a colocar indicadores. Tá? Por que indicadores? O preso, quando ele sai, daqui quantos anos ele volta? Quando ele é reincidente? E os alunos não tinham essa noção. Eu falei, esse exemplo dos presos serve para qualquer gestão de qualquer empresa. Porque o que é empresa? São pessoas, processos e tecnologias para facilitar a vida das pessoas. Exato. Tá? É isso que compõe a empresa. A empresa, vou dar um nome aqui, fictício qualquer, Ericsson. Ericsson é um bom nome, mas ela não saiu empresa Ericsson. As pessoas e os processos e a tecnologia que eles fizeram e desenvolveram internamente que são, na verdade, o grande capital humano são as pessoas. Exatamente. É essa inteligência que quando você coloca na sala, é por isso que eu digo, qualquer problema de qualquer empresa, de qualquer tipo de problema, 20 pessoas, 10 pessoas vão ajudar. Que hoje o pessoal coloca muito isso na questão da inovação. Gestão de inovação. O que é inovação? Inovação é realmente o portfólio de produtos da empresa são esses aqui, perfeito. O que nós podemos fazer para melhorar? Aí você pode falar de remédio, pode falar de produtos de estética, pode falar de carro, qualquer produto, qualquer problema, tem sempre um meio de fazer melhor, dar uma solução melhor. Enfim, você pode sempre colaborar de alguma maneira. Então, se você pegar as técnicas hoje de desempenho, de desenvolvimento de pessoas, desenvolvimento de processos, de inovação, você vai ver que essas ferramentas elas te dão um norte. Mas quem realmente é o solucionador, quem te dá o propósito, quem te dá os insights para você resolver, é a troca de informação entre as pessoas, entre as pessoas se reunindo com um determinado propósito, e esse propósito ir até o final, até ser cumprido. Tá? Então isso ajuda muito. Agora, eu vou te falar, eu não parei de estudar, por exemplo, hoje eu estou mais tranquilo, mas mesmo assim eu estou estudando, estou fazendo um curso de inteligência artificial e machine learning, que é a coqueluche aí de todo mundo no momento, então, mas é um curso, para mim, pode ser que eu não vou utilizar para nada, né? Ou pode ser que vão utilizar. O que eu sei é o seguinte, para mim não importa, se você é médico, você é engenheiro, você é enfermeiro, nós vamos ter obrigação de entender um pouco de inteligência artificial. Vamos ter obrigação. Eu sou costureira, tá bom. Em algum momento você vai precisar de alguma coisa. E se você quer melhorar o teu produto, você vai fazer insights junto a qualquer ferramenta que tem no mercado de inteligência artificial para você saber, olha, o que eu posso fazer, o que os meus concorrentes estão fazendo, onde eu posso melhorar aqui nesse meu produto. Então, nós temos de uma certa maneira
que vê isso. Até mesmo por uma questão de curiosidade. Por exemplo, quantas vezes a gente não vai fazer um diagnóstico no médico, eu acabei de fazer um, você vai lá na internet, fica lá uma semana procurando aqueles dados, aquelas informações. O que vai acontecer com os sistemas de inteligência artificial? Ele já vai te dar um prognóstico daquilo que você está pedindo. Ó, situação é essa. Na verdade, esse negócio de inteligência artificial está muito famoso agora. Mas lá atrás, isso já tinha uma boa indicação que era conhecido como sistemas especialistas. Sim. Por exemplo, eu trabalhei com sistemas especialistas em banco, tá? Onde a gente desenvolveu um sistema que ele tinha uma árvore de decisões, né? Para você fazer o melhor investimento, a melhor aplicação, para te dizer lá, olha, você investe X dinheiro aqui e no final de 1 ano, 2 anos, 3 anos, você vai ter isso de receita, de renda, vai pagar isso de impostos. Quer dizer, aquilo era um sistema especialista. Na época que eu trabalhei, que eu também tive um bom tempo de trabalho no hospital, né, engenharia hospitalar, a gente tinha um sistema especialista que ajudava o médico. Ó, o paciente tem isso, o que pode ser? Pode entrar aqui, então, por exemplo, equipamentos da Siemens, da Philips, de tomografia, já tinha mais ou menos algumas áreas de comando ali que você já ia dando para tentar ajudar no teu diagnóstico. Resolve mais aqui essa imagem, aperta mais um pouquinho aqui, porque aí você vai conseguir ver o pâncreas de um outro ângulo, você vai conseguir dar uma mexida aqui que vai te favorecer no teu diagnóstico. E quando você fala, por exemplo, em cirurgias com robôs, que hoje estão muito mais, já faz muito tempo que o pessoal usa robô para fazer cirurgia. Há muito tempo que já tem São Albert Einstein, o Hospital das Clínicas, vários centros especializados em oftalmologia fazem cirurgias baseadas em sistemas robóticos. Tá? O robô não precisa ser só uma máquina cheia de Exatamente, então você consegue fazer isso. Então, veja, isso é uma consequência, né? Sair de sistemas especialistas para hoje, que o pessoal está falando de inteligência artificial, é o caminho natural, não tem igual. Muita gente está preocupada com o emprego. Só tem um jeito de resolver o problema de emprego, é você se tornando especialista, é você se tornando o diferencial, é você sendo consultor para resolver um problema, então você não para de ler, não para de estudar, não para de pesquisar. Você pesquisa e estuda não para mostrar para alguém que você tem um certificado. Você pesquisa e estuda para você ter elementos, contextualização, para poder resolver problemas, para poder direcionar equipes para resolver problemas. Inovação, problema de melhor infraestrutura, melhoria de manutenção. Por exemplo, aviões. Há muitos anos, aviões têm um sistema especialista de manutenção, onde você recebe os mais variados insights sobre determinados meios, dizendo assim, está na hora de fazer a avaliação da turbina tal, está na hora de você trocar o óleo disso, daquilo. E isso saiu da parte aeronáutica, que era muito necessária e rígida, foi para... Aquilo mexe com vidas, né? Mexe com vidas. Foi para todas as áreas. Inclusive, você pegar uma frota hoje de ônibus, para ônibus que faz transporte de pessoas de cidade por cidade, estadual, municipal, essa coisa toda. Se você usar o sistema que antigamente usava na companhia aérea, ele vai trocar, vai fazer a manutenção preventiva e corretiva. E na manutenção, tudo, né? Na manutenção preventiva, você já vai resolver um monte de problemas que antes você só resolvia na corretiva. Então, pneu, óleo, filtros, você trocando essas coisas no lugar certo, na hora certa, aumenta o ciclo de vida da tua ferramenta de trabalho, seja o que for. Então, você percebeu que os sistemas que a gente chama de inteligência artificial, na verdade, eles já estão convivendo com a gente há algum tempo. É verdade. Há algum tempo. Você pega, quer ver um exemplo? Todo médico tem lá um protocolo de regras a serem seguidas para se fazer um diagnóstico. Todos eles têm. Aquele protocolo, ele foi fundamentado em cima de um processo. Vou pedir tais e tais exames, medir tais e tais pressão, temperatura, vou fazer exame de sangue, exame de urina, exame de fezes, que aliás é um exame pouco pedido hoje, mas no exame de fezes você consegue detectar inclusive câncer, né? Então assim, todos esses exames você junta ali, aí você tem um monte de informações. Com essas informações
Você olha e começa a analisar, e aí você começa a ter um processo de raciocínio, de mapa mental para você dar para o seu paciente, para ele melhorar. Isso existe desde que a medicina se desenvolveu. Tá? E ela só vai aprimorando. Pegar esses protocolos e colocar, por exemplo, num grande sistema de inteligência artificial e dizer assim, ok, agora não é mais o João, o Dr. João, quer dizer, agora é o sistema de inteligência artificial médico. Na verdade, ele vai virar o quê? Uma ferramenta. Ele não vai resolver todos os problemas. Sim. Tá? Aliás, para você ter ideia, se você olhar bem, o sistema que a Microsoft criou agora de inteligência artificial, eles utilizam um algoritmo que é um reinforcement, é um feedback, retroalimentação. Quem testou foram os humanos. Todo esse processo, antes de ter colocado em prática, o humano é que foi lá e testou. Então a inteligência não está na automação dos processos. Tudo isso é modificação. É a mesma coisa que eu estou falando do exemplo do protocolo do médico. Você automatiza aquilo e você tem uma ferramenta para te auxiliar. Por isso que eu falo que todos nós vamos precisar. Por exemplo, há alguns anos atrás, um simples motorista de ônibus só sabia dirigir o ônibus ou o caminhão. Sim. Hoje não. Hoje ele tem que entrar no sistema via GPS, tentar traçar a melhor rota, comunicar as melhores rotas, porque lá na frente teve um acidente que nem todo mundo tem informação disso. Então o cara começa a ter informações e inserir dados ali que muda totalmente o conceito do motorista. Tá. Intempéries, olha, tem uma chuva na cidade e tal, você tem que... Está caindo granizo. Isso, por exatamente. exemplo. O cara já para no posto, coloca a lona. Isso. Tem uma série de procedimentos. Quer ver um outro exemplo? Que eu também trabalhei com agrobusiness, né? Antigamente o cara ia lá, passava as máquinas e só passava as máquinas. Hoje não, a máquina ela é climatizada, ela tem um sistema de GPS de computador, ela começa a medir quantas sementes ela colocou no terreno, ela começa a ter todo um mapeamento daquele terreno para saber, no final do ciclo da plantação que o cara está colocando, 6 meses, 5 meses, cada planta tem um ciclo, né? Sim. Mas no final do ciclo ele sabe que ele fez tais e tais coisas, que é a rastreabilidade e monitorização do processo de gerar alimentos, né? Esse grão aqui passou por isso, ele conhece todo o processo. Numa próxima vez ele vai pegar aquele processo e vai melhorar alguns itens, reforçar outros itens e resolver e ir adiante. São coisas que fazem parte do nosso dia. Então assim, estudar isso é um negócio que assim, na minha opinião, qualquer um de nós vai ter que estudar. E eu acho que estudar, ler, pesquisar, não para ter diploma, né? Hoje em dia, por exemplo, eu estudei gerenciamento de projetos, mas eu não fiz certificação. Se eu fosse trabalhar como gestor de projetos em alguma empresa e fosse muito mais novo, isso valeria a pena? Bom, sem dúvida nenhuma, valeria a pena. Mas na minha condição, não vai mudar mais nada. Tá? Não me interessa, por exemplo, fazer uma certificação PMI. Tá? Não resolve o problema, mas me interessa sim o modelo, a forma, os processos, os procedimentos que eles criaram, isso tudo me interessa. Né? Você pega o movimento ágil, onde tem gerenciamento de projetos baseado na arquitetura ágil. É outro contexto, é outra pegada, são outros controles, mas todos acabam te dando aquele foco lá. Se eu fosse certificado em ágil, valeria a pena? Se eu tivesse 25 anos, 20 anos, talvez valesse a pena para dizer, você está contratando um funcionário certificado, assim, conhece isso. Agora, eu vendo consultoria e falo assim, você está contratando um consultor de 64 anos com 500 anos de empresa, de vários modelos de empresa. Eu trabalhei em agrobusiness, hospital, engenharia civil, engenharia mecânica, automação industrial, ou seja, eu tenho um range muito grande, mas não me especializei, não criei nenhuma certificação, não fiz nada. Que, aliás, esse é um processo interessante, né? A gente fala para os jovens, para eles se especializarem tecnicamente. Verdade. Só que chega uma hora, isso aconteceu comigo, inclusive, eu estava tão cansado da área técnica, e eu ficava danado, porque assim, eu trabalhava às vezes de noite, tinha um dia terrível, a noite terrível para entregar um projeto, fazer aquela coisa. E no final do mês, quem ganhava lá mais dinheiro do que eu era o pessoal da área comercial. Sim, caramba, o que eu estou fazendo aqui? Quem ia na festa? Área comercial. Quem ia no você vê a premiação? Premiação? Isso. Comercial. Certo. Falei, eu estou
estou como engenheiro aqui, me matando, entregando, eu não recebo nada, eu vou para a área comercial. Cheguei para o diretor e falei, ó, eu quero ir para a área comercial. Eu conheço a base instalada, todo sei onde estão os problemas, e eu vou propor melhorias desses problemas e vou vender mais. E foi o que eu fiz. É uma boa mudança? É, mas é um passo muito grande para você dizer assim, ó, estou aqui na área técnica e vim aqui para a área comercial. Porque nem todo mundo gosta de área comercial, todo mundo está ou é comercial. Quando você é comercial, você gosta, tem paixão, você se diverte, é muito legal. Agora, quando você está, ou seja, não tem outro jeito, já estou com 40 e poucos anos, muita experiência na área técnica, mas já está na hora de fazer uma outra coisa na área comercial, você não gosta. É aquela história de você promover um técnico muito bom para ser gerente. Isso. Nem sempre vai Às te vezes dar ele não é bom no comportamental. Não, né? com certeza não é. Tá? Ele vai te dar problemas, vai te apresentar problemas. Não digo que todos nós temos que ser técnicos sempre, ou comerciais sempre. Não, a gente tem que variar mesmo, porque esse é o grande... E é Darwin, né? Tudo é Darwin. Darwin, é a evolução dos seres. Essa é a questão. A evolução do ser humano na sua jornada de 30, 40 anos de trabalho, onde você teve várias experiências. Então, por exemplo, não faz sentido hoje você falar, vou tirar um diploma para fazer determinada coisa. Não, eu faço para ter conhecimento, para ter contextualização. Basicamente é isso que eu falo, não pare de estudar, sempre estude. E hoje nós temos grandes oportunidades no mercado. Você vê, antigamente você fazia um curso de engenharia 5 anos, onde eu acho que o nosso curso de engenharia está totalmente perdido, porque você gasta 3 anos de 5 com matemática avançada e muito pouco de conhecimento na área técnica de montar circuitos, de criar coisas, né? Principalmente aqui no Brasil. Lá fora, nos Estados Unidos é um pouco diferente, no Japão é um pouco diferente. Outros países europeus têm o mesmo problema que o nosso aqui, mas acho que a nossa engenharia tem esse problema. Você gasta 5 anos, desses 5, 3, você está fazendo uma coisa que muito pouco você vai usar, a não ser que você seja um projetista do projetista do projetista. É verdade. Tá? Não vai conseguir. E você tem muita coisa para fazer. E outra, aqui você não projeta nada, você climatiza, né? Pega uma máquina, ou tropicaliza e resolve alguns problemas e bota para operação. Então você tem que ser mais ágil, tem que ser um pouco mais dinâmico. Tem que ter mais pesquisa aqui no Brasil. Pesquisa, também, né? Nós não temos nenhum prêmio Nobel, né? Não tem, e digo mais, hein? Nós deveríamos ter pelo menos 2 ou 3 aí, com certeza já. Porque só no campo do agronegócio, verdade. Você tem muitas pesquisas que a própria Embrapa faz que facilitam muito a vida do mundo, né? Em termos de agricultura, em termos de processamento de alimentos, essa coisa toda, segurança alimentar, inclusive, porque assim, nós temos um país muito grande, tropical, onde os nossos controles têm que ser muito melhor do que o controle de um país que tem um clima frio, né? Onde tem neve, que não adianta você plantar nada ali. Você tem que criar uma estrutura de estufa para você poder ter. Então, os controles são outros, né? Então, a nossa experiência aqui com o meio ambiente, com vírus, bactérias e, enfim, tudo que entra no sistema alimentar, tem que ter mais cuidado no ambiente tropical, né? Por isso que você tem a medicina tropical, e aqui a gente já deveria ter alguém nessa área, pelo menos. E poderíamos ter, não digo, um prêmio Nobel em engenharia, porque nós não temos nenhuma pesquisa, seria muito difícil. Qualquer uma delas, a gente praticamente importa tudo, né? Exato. Então, assim, mas é uma pena. Mas tem muita coisa que a gente é muito bom e que poderia ser melhor trabalhado, melhor divulgado. Só essa parte de fitoterápicos, que a gente tem aqui um ecossistema que se diz norte a sul do país, com uma variedade enorme de fármacos que podiam sair desses fitoterápicos. Você lembra, né? Qualquer remédio é comprimidinho, mas no passado ele já foi planta, né? Exatamente. E nós temos os indígenas aí tinham um conhecimento natural das coisas imenso. E foi perdido. Foi perdido. Foi perdido porque o índio, e mesmo lá os quilombolas, que
são descendentes diretos do povo africano, que praticamente entrou aqui no Brasil, assim, por obrigação, tendo que trabalhar, aquela coisa toda, eles têm cultura, da própria subsistência dele, que se eles não fossem colocados assim como de lado ou uma classe menor, nós teríamos aí um conjunto de informações de fitoterápicos muito bons, né? Tanto é que você pode ver, hoje uma Natura, por exemplo, ela faz um projeto de inovação, e que consiste o projeto de inovação da Natura? É pegar uma meia dúzia de componentes que estão na selva amazônica, trazer para dentro da área de cosmético, da área de perfumaria, disso tudo, e colocar lá para poder dizer, ó, isso aqui funciona dessa forma, isso aqui trabalha desse jeito. Então, assim, a Natura está gastando muito dinheiro fazendo isso, é um grande investimento em inovação, e porque tem espaço muito grande para isso fazer. É verdade. Lembrando, né, perfumes, né, a maior parte dos perfumes ele é cotado pelo fixador, e o fixador ainda está na mão de alguns animais, né? É o xixi do crocodilo, né? É o xixi do bison, né? Alguns animais que fornecem as enzimas que vai fazer com que esse perfume dure 12, 14, 20 horas, né? Então, assim, e quanto não seriam as plantas que poderiam ter a mesma composição ou a mesma enzima que podia dar a mesma solução? Nós não sabemos. Por quê? Nenhum professor doutor sentou lá para conversar com o pajé. É verdade. Tem. Ó, por que você está usando? Porque o método deles é totalmente empírico. Pega aquela folha ali, faz Ele é por experimentação mesmo. É experimentação, é empírico. Por quê? Aí o doutor vai lá e faz análise. Olha, tem enzima disso, tem isso, tem aquilo. Olha, isso aqui está para comer. Então você imagina, aí quando você pega esse conhecimento e faz uma socialização com o índio, com o quilombola, com o caboclo, com o mateiro, que é essa gente que mora no meio do mato, aí você coloca isso com o doutor aí do lado, já começa a ter um produto bom. Aí você coloca a inteligência artificial para poder te ajudar em algumas coisas que a inteligência artificial já viu, algumas enzimas misturadas com outras, o que deu você começa a ter um produto, você entendeu? O número de desenvolvimento nós vamos ter. Então, assim, eu acredito que daqui para frente nós vamos ter um desenvolvimento exponencial, tá? Não vai ser mais uma curvinha assim. Porque assim, o conhecimento ainda continua sendo linear, mas a informação é exponencial. Exatamente. Então, com essas ferramentas, por isso que eu falo, qualquer um de nós vamos ter que aprender a fazer, é fundamental. Perfeito. Tá? Assim, eu te garanto que daqui mais 10 anos, um motorista de caminhão e ônibus vai ter que fazer um input lá no sisteminha dele, por trás desse sisteminha vai ter uma inteligência artificial para melhorar o trabalho dele. E vai ter muito carro andando sem motorista. Sem motorista, com certeza. A automação ou a tecnologia mata os serviços mais braçais, com certeza. Então muita gente vai perder emprego, sem dúvida. Mas essas pessoas vão ter que ter a oportunidade de melhorar nesses processos. Por exemplo, hoje na fazenda do Sr. João lá no Paraná, ele não consegue contratar nenhum caboclo para tocar as colheitadeiras dele, por exemplo, de plantação de soja, de arroz, essa coisa toda, se o cara não tiver conhecimento de informática para dar sim, é verdade, tem isso. Senão ele não pode contratar. Então não adianta ser mais um caboclo. Tem que ser um caboclo que tem um certo conhecimento. E também não adianta você chegar e falar, caboclo, você vai ter que fazer um curso de 5 anos e se tornar engenheiro. Não é isso. Vai ter que ser um curso mais rápido, mais prático, hands-on. É verdade. De forma repetitiva para que incorpore dele. Para que incorpore essa coisa toda. Você percebeu nessa nossa conversa aqui, talvez o grande recado para as pessoas que estão aí interessadas, seja no que for, engenharia civil, elétrica, aeronáutica, qualquer uma delas, vai ter que estudar, vai ter que se aprimorar em determinadas áreas que não tinham assim. Por exemplo, eu fiz engenharia, eu tinha um curso de psicologia e eu não entendia por que eu estava fazendo um curso de psicologia, eu tinha uma cadeira de psicologia, eu falei, caramba. O que o engenheiro que tem que fazer um projeto, você lida com muitas pessoas, muitas formações diferentes, muitas escolas diferentes, o que esse cara é na verdade? Antes de ele ser engenheiro, seja lá o que for,
civil, eletrônico, mecânico, aeronáutico, ele é engenheiro de pessoas. Se você não fizer uma composição de um time bom, e você não tirar bem das pessoas, e não ter um relacionamento com as pessoas, você não consegue fazer o time andar. É igual o time de futebol. Nós queremos ganhar o campeonato assim. Tem que ter o técnico bom, tem que ter as pessoas boas que ouvem, tem que ter o treinamento da tática, da estratégia, né? Tem que ter a preparação física, alimentar, psicológica, tem uma série de coisas. Tem que saber trabalhar em grupo. E trabalhar em grupo. Não adianta, eu resolvo sozinho. O esporte é coletivo. Exato. Futebol. O tênis não, o tênis é individual. Sim. Mas mesmo assim, para o cara ter aquela cabeça de individual, atrás dele tem um conjunto de profissionais que vão dar formação para ele para fazer. Então nós temos que ter essa formação. Então assim, aí fazia todo sentido eu entender, puxa, por que eu estou estudando Freud? Eu não quero fazer engenharia. Né? Para que eu estou estudando Freud? Não tem sentido isso daí. Mas tem sentido sim. Tá bom. Manuel, nós estamos nas instantes finais, tá? Bom. Te agradeço imensamente. Eu acho que essa entrevista aí, com seus conhecimentos aí, vai ajudar muita gente a ter mais assertividade na profissão ou nas profissões que vierem a seguir, tá? Eu queria que você deixasse seus contatos, que nós vamos escrever aqui também. Olha, o meu telefone é 011, né? 997-00-4007, tá? Que é o celular. O meu e-mail, do e-mail pessoal, né? Que é Manuel_Deus, Manuel é com @yahoo.com.br. Perfeito. Tá bom? Volte outras vezes, meu amigo. Obrigado. Muito obrigado. Foi um prazer. Prazer. E espero que todos possam aproveitar alguma coisa. Magnífico. Obrigado, obrigado. Internautas, com os agradecimentos então a esse fantástico profissional Manuel Deus, nós finalizamos mais uma Gestão Executiva. Grande abraço e até a próxima.